para avisar principalmente os calouros, para integrar eles nos debates sobre licenciatura, bacharelado, essas áreas, a função de cada uma dessas áreas, a importância. E a gente decidiu convidar professores exclusivamente do nosso instituto, até para os alunos conhecerem quem são os professores e professoras nossos, o que eles trabalham. E hoje a mesa, ela é basicamente sobre correntes historiográficas. Então, para isso, a gente decidiu chamar o professor Dave e a professora Ana Flávia. Aí eu vou só falar um pouquinho de cada um, principalmente dos calouros que nunca tiveram oportunidade de ter aula com nenhum dos dois, para eles conhecerem os professores. Bom, começar pelo professor Dave. O professor Dave Ferreira Carneiro, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e ele é mestre e doutor em História Social pela UFRJ. As principais áreas de atuação do professor Dave é na área da História Social do Crime e da Justiça Criminal, Teoria e Historiografia. A professora Ana Flávia, ela é graduada, mestre e doutora em História Social da Cultura pela Unicamp e nesse ano, extremamente recente, ela desenvolveu um estágio de pós-doutoramento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. As principais áreas de experiência da professora Ana Flávia são História do Brasil e Império, principalmente nos temas de literatura, imprensa, escravidão e abolição. E um dos seus principais temas de estudo são as obras do escritor Machado de Assis a partir de uma perspectiva da história social. Então, o funcionamento da mesa, ele vai ser, primeiramente, fala de ambos os professores de 20 minutos, e depois do professor e da professora falarem, a gente abre e a gente faz blocos de 2 a 3 perguntas, dependendo do nível, da quantidade de perguntas, e a gente vai dando um tempo de fala de 3 minutos, para dar essa média. Tudo ok? E aí, qualquer coisa, vocês podem falar no chat. Os discentes também fiquem à vontade para falar no chat, mandar suas perguntas. O pessoal vai estar controlando o tempo de fala, vai avisando por aqui. Qualquer coisa, vocês mandam inscrição, que na hora, depois a gente chama vocês, vocês abrem o microfone ou digitam um texto e a gente faz as perguntas. Aí qualquer coisa, é só avisar. Muito obrigado, em nome do Carris, em nome de todo mundo. E o professor Dave e a professora Ana Flávia, vocês fiquem à vontade para escolher quem começa. Oi, boa noite a todos e todas. Dave, pode escolher, tanto faz para mim, vocês que mandam. Vocês decidem tudo hoje. Pode começar, Ana, sem problema. Então tá bom. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo pelo convite. Está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo bem com o meu som? Já quero adiantar e eventualmente avisar que talvez se vocês escutarem gritos infantis, são os meus vizinhos. Faz parte da rotina de palestras em casa, então, mas eu fechei tudo, então acho que não vai dar certo. Eu queria agradecer ao Centro Acadêmico a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito bacana essa apresentação para os alunos que estão chegando, para que eles conheçam o tipo de pesquisa que é desenvolvido no Instituto de História, para que eles se familiarizem com o que os professores estão fazendo, estão orientando, o tipo de pesquisa histórica que pode ser desenvolvida. Quando eu fui convidada para essa palestra aqui, para essa fala, me foi solicitado que eu contasse um pouco do tipo de história que eu desenvolvo, para que os alunos tivessem mesmo essa noção, esse panorama das diferentes abordagens, né? Então, a ideia da fala de hoje é uma fala de 20 minutos, é um pouco eu apresentar o tipo de história que eu faço, as minhas mais recentes pesquisas, o que eu tenho feito, as minhas fontes principais de estudo, e eu deixo para comentários mais aprofundados que os alunos queiram fazer depois na hora do debate, né? O tipo de trabalho que eu tenho orientado, que tipo de coisa tem aparecido nas iniciações científicas, nos cursos ofertados, então fiquem à vontade para me perguntar, tudo bem? Como o Vinícius começou me apresentando, eu fui formada, graduação, mestrado, doutorado na Unicamp. Eu desenvolvo uma linha de história chamada História Social da Cultura. Eu costumo dizer que eu faço História Social da Literatura. Eu me formei e me doutorei junto ao Departamento de História da Unicamp com o professor Sidney Chalhoub, que atualmente é professor em Harvard. E eu, desde o doutorado, tenho desenvolvido pesquisas me utilizando especificamente de 2 fontes, assim, principalmente 2 tipos de fontes, né? Eu sou especialista em século XIX,
mas eu vou abordar pelo tipo de fonte que eu trabalho, que é literatura e imprensa, né? As minhas duas principais fontes de pesquisa têm sido a literatura e imprensa. Como o Vinícius apresentou mais cedo, uma parte significativa dos meus estudos foi sobre Machado de Assis, né? O meu doutorado, que virou um livro pela editora da Unicamp, intitulado As Máscaras de Lélio, foi sobre uma série de crônicas que o Machado de Assis publicou na imprensa carioca no século XIX, entre os anos de 1883 e 1886. Era uma série de crônicas que ele publicava diariamente no jornal com outros colegas, e crônicas que ele comentava diversos assuntos: política, monarquia, escravidão, ciência, teatro, e foi estudando esses textos, pequenos textos literários, porque a crônica é aquilo que a gente encontra ainda hoje, né? Vocês têm referência de cronistas atuais, como o Antônio Prata, o Luiz Fernando Veríssimo, que escrevem crônicas do cotidiano, comentando os principais assuntos do jornal, comentando eventos que lhes são contemporâneos. E eu estudei essa série do Machado de Assis, intitulada Balas de Estalo, tentando analisar, através da literatura, né, tratando a crônica como um gênero literário, um misto de literatura e jornalismo, mas especialmente tratando a crônica como literatura, como o Machado de Assis através dessas crônicas, como o Machado de Assis vivenciou a experiência, né, como ele vivenciou a discussão, um dos principais temas da tese é como ele vivenciou a discussão de uma nova lei abolicionista, que foi a Lei dos Sexagenários, em 1885, como ele acompanhou esse debate e como, através da literatura, o Machado de Assis tentou intervir no debate, né? Em 1884 e 85, quando a lei foi discutida no parlamento, não se tinha a menor ideia que a escravidão acabaria em 88, né? Ela poderia acabar em qualquer momento ou poderia durar mais 20, 30 anos, né? Então, estava sendo disputado os sentidos políticos do fim da escravidão, estava se tentando pressionar o parlamento, a monarquia e outras forças políticas para que se acabasse com a escravidão no Brasil, e o Machado de Assis, através da sua literatura, vai tentar intervir nesse debate, fazendo, claro, uma defesa pelo fim da escravidão. Durante muito tempo, hoje não se fala mais isso, mas durante muito tempo se falou que Machado de Assis não se interessou pelos assuntos da escravidão no Brasil, e hoje há uma série de estudos que vem mostrando o quanto Machado de Assis não só se importou com a escravidão, quanto comentou e tentou transformar o seu presente histórico através da literatura. Eu queria... Então, esse foi o meu tema do doutorado. Hoje em dia, eu continuo pesquisando literatura, não só mais do Machado de Assis, é claro que ele continua no meu horizonte, mas eu ainda continuo pesquisando literatura produzida no século XIX, para pensar como literatos, escritores, jornalistas tentaram, através dos seus textos, não só interpretar o mundo em que eles viviam, mas interagir com o mundo, né? Pensar em propostas, em projetos de Brasil, em projetos de nação, enquanto eles escreviam. Eu pedi para o Centro Acadêmico postar aqui um PowerPoint bem curtinho que eu quero discutir metodologia. O que é que faz alguém em história social da literatura? Como é que eu trabalho com essa fonte? Que eu acho que é um PowerPoint de 2 páginas, é bem pontual. Eu queria só mostrar para vocês algumas dos pontos principais desse tipo de abordagem, né? Flávio, o que é trabalhar com história social da literatura? Que diferença faz? Porque existem diferentes abordagens. Muitas pessoas trabalham com literatura das mais diferentes formas, né? E eu queria falar um pouco com vocês o que é que faz o método de história social, né? Então, eu só coloquei alguns pontos. É o próximo slide, Vinícius, por favor, que é o principal que eu vou falar hoje, é o principal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o que é fazer história, acho que maior estava melhor, é aquela página mesmo, isso. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que um historiador faz, né? Um historiador de história social da literatura. A primeira coisa que eu posso dizer que ele faz é trata a literatura como qualquer outro documento histórico, né? Embora reconheça as suas especificidades, é claro que a literatura tem as suas especificidades,
mas, em princípio, trata a literatura como trataria outros documentos históricos, fazendo a literatura perguntas que nós fazemos para outras fontes históricas. Quem, quando, né, para quem escreveu, né, o que escreveu, né, quando escreveu. Então, trata o texto literário lado a lado com outros documentos, né, entendendo seus protocolos narrativos, as suas características intrínsecas, mas tratando a literatura como fonte. Por que eu gosto de começar dessa forma? Porque muitas vezes, como a literatura é uma coisa que agrada públicos diferentes, em momentos diferentes da história, né, se acha que a literatura está acima do seu contexto histórico, que ela escreve coisas que ultrapassam o tempo. Eu consigo me emocionar com os textos do Machado de Assis, mesmo vivendo em 2020. Então o Machado de Assis era um homem fora do tempo dele, e imaginou e escreveu coisas que vão sensibilizar pessoas para o resto dos séculos, então ele está fora do tempo histórico. Durante muito tempo se tratou a fonte literária como se ela estivesse fora do seu tempo histórico. E a história social da literatura enxerga que todo e qualquer texto é datado, é marcado pelo seu tempo histórico, né? Ele é produzido a partir de uma série de características típicas do seu momento histórico no qual ele foi produzido, né? Não existe ninguém fora do seu tempo, né? E um exercício que a história social faz é pensar, estudar, analisar aquilo que permite que determinado autor pense a história, os fatos que ele está contando, os enredos que ele cria, que condições históricas aquele autor vivenciou para pensar naqueles enredos, né? Que condições históricas possibilitam que o Machado de Assis escreva o que ele escreve, né? Machado de Assis não é fora do tempo dele, não está à frente do tempo, e está falando aquilo que era possível falar, dentre as muitas coisas que se é possível falar no momento histórico, mas é um texto historicamente datado, né? Então, para deixar mais claro para vocês o tipo de coisa que eu faço, eu fiz esse slide só para sistematizar o que é o meu método de trabalho, no que ele consiste. O primeiro passo do método de história social da literatura que a Unicamp é um grupo de historiadores, não sou só eu, desde os anos 90 a gente tem feito isso. O primeiro passo foi devolver a literatura para o lugar de onde elas brotaram, de onde elas surgem. A literatura no século XIX, ela circula especialmente em jornais e revistas, né? Hoje a gente conhece muito a literatura em livros, né? E muitas vezes várias pessoas estudam essa literatura na sua edição em livro, um suporte livro. O interesse da história social da literatura foi devolver esses textos para o seu lugar de origem, né? Então, pensar em romances, contos, crônicas, que foram elaborados pensando num determinado público, pensando que sairiam num jornal específico, né? Falando para um público específico, num jornal, numa revista com características específicas. Então, o que a gente passou a fazer foi não só ler textos literários, mas resgatar esses textos onde eles tinham sido originalmente publicados. Então, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde é que ele saiu antes de sair em livro? Ele saiu na Revista Brasileira. O que era essa revista? Quem lia? Quanto custava? Quem mais escrevia na revista? Porque a ideia era fazer com que aquela literatura do Machado de Assis, que ele estava publicando em capítulos, geralmente esses romances eram publicados em fatias, com quem é que ele estava conversando? Né? Na revista que ele escrevia, circulavam temas que aparecem em Brás Cubas. Né? Como é que você devolve essa literatura para o suporte, fazendo com que ela dialogue com as outras colunas do jornal ou da revista em que ela foi publicada? Isso é fundamental para o tipo de história social da literatura que a gente faz. Resgatar onde originalmente a obra foi publicada. É claro que o livro não perde todos os sentidos, o romance não perde o sentido quando ele é publicado em livro, mas ele deixa para trás ou deixa nas sombras uma série de conexões que ele tinha quando ele sai num determinado suporte, né, num jornal específico. Então, esse é o primeiro passo do método de trabalho que eu desenvolvo. É ler essa literatura onde originalmente ela foi publicada, seja revista, seja jornal, seja em pedaços, seja em fatias, seja integralmente, né? O segundo passo dessa metodologia que eu desenvolvo é tratar o literato como se ele não estivesse acima ou fora da sociedade sobre a qual ele fala.
o autor é não só o criador das histórias, mas ele é um pouco o personagem das histórias que ele conta, na medida em que ele também está vivendo aquele processo histórico indeterminado. Nós vivemos na indeterminação histórica, nós não sabemos o que vai acontecer, né? O historiador é um profeta invertido, ele tende a gente sabe que a abolição aconteceu, a gente sabe que a república veio, mas quem está vivendo o processo histórico vive na indeterminação. Nós não sabemos para onde a história caminha. E é nesse processo de indeterminação histórica que esses literatos, jornalistas, escritores estão produzindo as suas obras, né? E aqui eu faço um adendo ao PowerPoint que vocês estão vendo, que é, não só o autor, o literato, não está fora ou acima da sociedade, ele está em plena interação, ele é parte daquela história, daquele contexto histórico, mas outra coisa que é importante, que eu gostaria que a gente se atentasse, é como é que esses autores entendem a literatura que eles fazem. O que eles acham? Eles entendem que a literatura tem algum tipo de função social? Eles acham que a literatura serve como forma apenas estética, ou como, enfim, um espaço para pensar e intervir no mundo no qual eles agem? Então, há uma série de estudos que demonstram que, especialmente esses autores no Brasil, nas últimas décadas do século XIX, têm um entendimento muito específico sobre o que é o papel da literatura no Brasil do século XIX, né? E o terceiro ponto aqui, eu queria enfatizar isso, que a história social da literatura, obviamente, reconhece que a literatura se preocupa com questões artísticas e estéticas, né? E vai se inspirar numa série de modelos e outras obras já que fazem parte de um cânone, que fazem parte de um determinado repertório literário, artístico, mas a literatura também interagia com o seu próprio tempo, com os assuntos do seu próprio tempo histórico, né? A literatura nunca espelha o mundo, né? Ela é uma interpretação do mundo, ela é um recorte daquele mundo, mas certamente, especialmente para esses literatos do século XIX, eles têm o interesse de intervir nesse mundo, né? Eles olham o mundo, observam o mundo, testemunham o mundo, interpretam o mundo e, obviamente, pretendem intervir nesse mundo, ou transformar essa sociedade, né? E a imprensa, aqui, outra coisa que eu queria enfatizar na minha fala é o quanto a literatura, para mim, a publicação de literatura no 19 ajuda a gente a estudar e pensar o papel da imprensa. Se hoje em dia a gente reconhece a internet, as redes sociais, como um espaço de sociabilidade dos indivíduos, no século XIX, esse espaço de sociabilidade dos indivíduos são as páginas dos jornais e das revistas, né? Então, a imprensa é entendida como um lugar onde as pessoas debatem o mundo, né? E a imprensa não é só... A imprensa do 19 criou esse mito sobre si mesma, que ela vai dizer que ela está criando o jornalismo moderno, que é isento, neutro, objetivo, mas, na verdade, a imprensa desde sempre foi um espaço no qual é uma arena de lutas e tensões sociais em que vários projetos de Brasil, de mundo, de sociedade estão em disputa, né? A imprensa, então, ao publicar determinadas obras e deixar de lado outras, está fazendo escolha, assim como escolhe as suas notícias, assim como enfatiza outros assuntos em detrimento de, enfim, enfatiza assuntos em detrimento de outros. Eu queria, pode passar, por favor, Vinícius, para a próxima. O meu livro que resultou da minha tese de doutorado se chama As Máscaras de Lélio, né, pensando como Machado de Assis vivenciou o processo de discussão de uma nova lei abolicionista em 1885. Foi um dos momentos de maior tensão do parlamento brasileiro no Império, a discussão da lei dos sexagenários, que ninguém dá muita bola. Estou atenta, Felipe, 5 minutos, já estou terminando. Então, aqui está a capa do meu livro, para quem tiver interesse, pela editora da Unicamp. E eu queria mostrar, atualmente, eu continuo, só para encerrar a minha fala, eu mandei um outro arquivo aí, Vinícius, eu queria tirar esse PowerPoint e mostrar o que é um jornal do século XIX. Você pode diminuir ele para que as pessoas consigam ver a integralidade da página. Como o Vinícius falou, eu acabei de voltar do meu pós-doutorado. Isso, até agora, o que eu falei foi o que eu fiz no doutorado. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente do que eu estou fazendo no meu pós-doutorado. O meu pós-doutorado, eu continuo estudando literatura publicada nos jornais,
mas especialmente aquela literatura publicada, aquela literatura que todo mundo considera literatura B, que ninguém liga muito, que são os chamados folhetins. É a novela do século XIX, é aquela literatura que é produzida em massa, numa grande velocidade, publicada em capítulos, para vender jornal e que vai no rodapé. Vinícius, se você for descendo aqui, é um jornal do século XIX, a Gazeta de Notícias, um dos maiores, e lá embaixo, acho que está na terceira ou quarta página, vocês vão ver o que é o rodapé destinado a publicar esse romance em fatias. Vamos chegar nele lá, eu acho que deve estar na quarta. Pode ir. Ele está todo grifado, então volta, que talvez esteja na segunda, que está bem pequenininho. Ele está todo grifado. É aqui, esse. Aqui vocês têm um romance folhetim publicado em fatias, do Araripe Júnior, que é um dos meus estudos mais recentes, porque eu continuo estudando literatura publicada no jornal, e agora eu estou estudando o que os jornais... Agora é uma análise da literatura para entender um pouco da história da imprensa, da intelectualidade brasileira. Esses folhetins sempre foram analisados muito pelo viés de que eles vendem jornais. Eles são histórias cheias de romance, e cenas picantes, e aventura, e crime, e aquilo sempre foi muito entendido como entretenimento. E a minha proposta é analisar como é o espaço de maior sucesso do jornal. A minha proposta agora, para o pós-doutorado, que eu acabei de voltar, é pensar um pouco que literatura era essa que era escolhida para ir no rodapé, e como essa literatura aproveitava esse espaço que era de grande sucesso entre os leitores, para discutir política, cidadania, escravidão, liberdade, e através dessas escolhas, desses folhetins, eu quero contar um pouco da história da imprensa, especialmente da Gazeta de Notícias, que era o maior jornal nas últimas décadas do Império. Que folhetins são esses que eles publicam? Como eles se conectam com os outros assuntos que estão circulando pelo jornal? Como é que eles intervêm, como é que eles estão intervindo na realidade? Os folhetins, eles fazem tanto sucesso de massa que na França, nas primeiras décadas do folhetim, nos anos de 1850, o folhetim do rodapé foi chamado de literatura de barricada, que incentivava o povo, que incitava o povo à rebeldia, à rebelião. Então, é visto como um espaço do jornal, porque faz muito sucesso com as massas, um lugar privilegiado para debater, ensinar e intervir junto ao modo, à opinião pública, como essas massas leitoras de folhetins entendem questões políticas. Então, a minha ideia para o pós-doutorado era ver como esses jornais estão escolhendo a dedo, e não só para o que vende mais, mas como eles estão escolhendo esses folhetins para fazer determinadas discussões sobre cidadania, direito ao voto, liberdade, escravidão, nas últimas décadas do Império. Para quem quiser, agora eu estou encerrando mesmo, é 1 minuto, para quem quiser e tiver curiosidade de conhecer um pouco do trabalho que eu desenvolvo, quem quiser entender qual é essa metodologia que eu tenho feito nos últimos anos, eu vou indicar um artigo que eu publiquei recentemente, no começo desse ano, na Revista de História da USP, que se chama Barricadas em Rodapés de Jornais, no qual eu aplico esse método para quem quiser conhecer que tipo de coisa eu faço com literatura, está nessa revista do Jornal da USP, e o artigo se chama Barricadas em Rodapés de Jornal, Revolta Popular e Cidadania Política na Gazeta de Notícias. Depois, nas falas e nas intervenções, para quem tiver curiosidade, eu falo um pouquinho que tipo de trabalho eu tenho orientado de iniciação científica junto aos alunos de graduação em História, tá bom? E aí eu conto um pouquinho mais do que eu tenho feito, caso alguém tenha interesse em estudar literatura e imprensa, tá bom? Obrigada a todos. Passo a palavra ao Dave. Dave, obrigada por me deixar começar. Já posso emendar, Vinícius? Pode. Então, em primeiro lugar, parabéns à Ana Flávia pela fala, foi sintética e muito explicativa ao mesmo tempo, que é sempre muito difícil de ser feito, né? Queria agradecer também ao Vinícius e à Giovana pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade de interagir de alguma maneira com os alunos que estão entrando, né? Então, da mesma forma que a Ana Flávia fez, eu vou falar um pouco também daquilo que eu tenho pesquisado e, sobretudo, do ponto de vista metodológico, né? As ferramentas que eu tenho utilizado
para obter resultados na minha pesquisa, né? Como o Vinícius falou, né, eu fiz minha graduação em Juiz de Fora, mestrado e doutorado para a Federal do Rio de Janeiro, e desde a graduação eu tenho trabalhado principalmente com duas fontes, com processos criminais, arquivados, né, pelo Poder Judiciário, e jornais. O jornal de uma forma um pouco mais complementar, né? E do ponto de vista metodológico, né, eu tenho trabalhado nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, numa perspectiva ligada à chamada microhistória italiana. Em 2013, eu fiz um pós-doutorado na Sorbonne, em Paris, fazendo uma análise e desenvolvendo um trabalho mais ligado também à história social da cultura, sobretudo para analisar e inserir a questão da violência e da criminalidade dentro dos elementos culturais, né? Mas, normalmente, meu tipo de análise, ela é mais, vamos dizer assim, de história social mais clássica, ou seja, o que isso quer dizer? Na verdade, em boa parte dos meus trabalhos, né, os trabalhos mais empíricos, com fontes, eu tento trabalhar como e por que os grupos se organizam, o que eles fazem, por que eles fazem, ou seja, eu tento analisar as interações dos sujeitos sociais, por que e como os sujeitos interagem entre si e interagem com as instituições, né? Então, eu tento trabalhar nessa perspectiva, né? E, ultimamente, como eu disse, né, e a partir de 2016, eu comecei a trazer para o meu trabalho, de uma forma mais enfática, as contribuições para a história social e para a história social da cultura, para a história cultural, que a microhistória forneceu do ponto de vista metodológico, né? A microhistória é uma corrente historiográfica que nasce na Itália no final dos anos 70, e que vai, de alguma maneira, combater alguns estruturalismos, por assim dizer, né? Por um lado, vai fazer uma crítica muito forte ao mecanicismo, se a gente pode dizer assim, né? De um marxismo mais ortodoxo, né? Onde o indivíduo ele já tem, de alguma maneira, a sua experiência determinada pelo ponto onde ele nasce ou ele vive, as suas relações de produção, né? Vai ser uma crítica ainda muito mais forte ao funcionalismo e ao estruturalismo, né, do Lévi-Strauss, porque, na verdade, a microhistória ela tem uma interface muito forte nesse momento, nos anos 70 e 80, com a antropologia social inglesa, né? Mas no que consiste a microhistória? A microhistória, ela não tem uma forma única de ser feita, né? Cada autor vai dialogar com outros autores e vai fazer a microhistória de uma certa maneira, mas ela tem elementos em comum, né, os trabalhos de microhistória. O primeiro deles a gente poderia dizer que é uma redução da escala de observação, mas uma redução de escala de observação como um paradigma epistemológico, ou seja, para eu entender melhor como a sociedade funciona, o ideal é eu reduzir a escala de observação, focar num ponto mais circunscrito daquela sociedade e tentar articular o maior número possível de fontes para poder entender por que os atores sociais agiram da forma que agiram, né? E, por conta disso, a microhistória ela faz uma recusa muito enfática a todo e qualquer tipo de apriorismo, né? O que eu quero dizer com isso? Para você entender como os atores interagem entre si, você tem que analisar as suas redes de interação. Você não pode partir do pressuposto que eles agem como classe, como grupo, como casta, ou qualquer coisa que o valha, né? Para você entender como eles interagem, você tem que analisar como eles interagem. Você não pode trazer nenhum conhecimento a priori. Você tem que, através da análise das fontes, entender como esse grupo age, né? E, além disso, essa análise circunscrita da realidade, o seu objetivo, na verdade, é apresentar algo muito mais amplo dessa realidade. Vou dar 2 exemplos de 2 livros clássicos da microhistória, né? O primeiro é o Queijo e os Vermes, do Ginsburg, né? Do Carlo Ginsburg, onde ele vai analisar, ele vai fazer uma análise da trajetória de um moleiro que foi processado pela Inquisição e acabou sendo queimado, né, pela Inquisição italiana, né? Mas, na verdade, ele não vai analisar só o que o Menocchio leu, como ele interpretou a realidade, mas a análise das relações que o Menocchio estabeleceu, ela consegue, de alguma maneira, revelar o que era possível no mundo camponês do século XVI, a partir da reforma protestante e da invenção da imprensa pelo Gutenberg, enfim, né, que possibilitou uma maior circulação de livros e de material impresso, né? Então, a análise não é
pura e simplesmente circunscrita, né? Microhistória não quer dizer que é história local, que é história de um indivíduo, ou história de um pintor, ou qualquer coisa que o valha, né? Na verdade, quando você estuda esse indivíduo, esse grupo, essa localidade, né, você quer produzir respostas mais amplas, né? Da mesma forma, o Giovanni Levi, no seu Herança Imaterial, né, que também é um outro clássico. Ele analisa a trajetória de um exorcista no Piemonte, né, tentando entender por que as pessoas, um grupo, né, de quase 600 pessoas, seguiram esse padre, né, que tentava livrar as pessoas das possessões demoníacas, né. Ele tenta entender o porquê, mas, na verdade, o pano de fundo dessa produção, né, ele está analisando todas as estratégias que as pessoas que viviam naquela localidade, né, numa vila chamada Santena, as estratégias para sobrevivência, né? Então, ele vai analisar a venda de terras, os crimes, dentre outras estratégias, né? E ele vai tentar analisar também qual era o universo de possíveis, né, a margem de manobra dos camponeses, né? Dialogando aí com toda uma historiografia que dizia que os camponeses eram igual vaquinhas no pasto, né? Enfim, tinha uma multidão de pessoas, mas que sua história era irrelevante, né? Na verdade, ele vai mostrar que não era, né? E aí, o meu último livro, que é esse aqui, né? Eu não fiz um PowerPoint bonitinho igual a Ana Flávia, mas o meu último livro é esse aqui, que é Uma Justiça que Seduz, Ofensas Verbais e Conflitos Comunitários em Minas Gerais, no qual eu analisei, sobretudo, através de jornais, fontes cartoriais, mas, sobretudo, processos criminais de calúnia e injúria. Eu peguei toda a série de processos, né, eram quase 300 processos, que davam aí cerca de 16 mil páginas, ou seja, deu um trabalho muito grande para poder sistematizar, né? E aí, como eu analisei e por que eu analisei, né? O método que eu utilizei é um método que, apesar de ter sido escrito num texto muito pequenininho, de 10 ou 11 páginas, né, é um método que dá muito trabalho para ser executado, né? O texto em questão é um texto que o Carlo Ginzburg publicou em 1979, né, um dos marcos do surgimento da microhistória, é um texto chamado O Nome e o Como. Nesse texto aí de 10, 11 páginas, ele vai fazer uma defesa da historiografia italiana, tentando se afastar um pouco daquilo que era da produção, digamos assim, da segunda geração dos Zanelli, né, do modelo de se fazer história do Fernando Brodel, do Pierre Chani e de outros historiadores, tentando trazer para a discussão a potencialidade que os arquivos históricos italianos proporcionavam e um método de se fazer história diferente daquele método francês. Se por acaso vocês escutarem crianças aqui também, são meus 2 filhos, né? No final do dia eles já estão querendo destruir o apartamento. Então, se escutarem gritinhos aí, é daqui mesmo, viu? No que consiste esse método, né? Eu vou falar de uma forma muito simples, né? Mas para vocês entenderem como é que eu analiso a documentação, né? A primeira coisa, né? Claro que todo método, né, ele não é só uma ferramenta neutra, né? Todo método ele tem elementos teóricos e conceituais por trás, né? A primeira coisa que eu tento fazer quando eu vou analisar, sobretudo, os processos criminais, é fazer aquilo que o Walter Benjamin vai chamar de leitura contrapelo, né? Então, eu sempre tento fazer uma leitura dos processos, já que foram documentos produzidos pelo aparato coercitivo, eu sempre tento ler esses processos a partir de uma visão que os produtores desses documentos não pensaram, né? Então, eu não estou ali preocupado se é verdade ou mentira, se quem cometeu está certo, quem está errado, né? A minha grande preocupação nesse momento é tentar entender como os atores sociais vivenciaram aquelas experiências e os elementos normativos que estão sendo discutidos ali, né? Um famoso historiador inglês, né, chamado Edward Thompson, que escreveu bastante ali nos anos 60, 70 e 80, né? Ele tem uma frase num artigo interessante que eu esqueci agora, que é História Social e Antropologia, eu esqueci exatamente o título. Ele vai falar que uma forma muito interessante da gente descobrir como uma sociedade funciona é através dos conflitos. Porque, normalmente, para a gente que está no futuro em relação a essa sociedade que a gente está estudando, né, as normas, a gente vivencia as normas sem discutir muito essas normas, né? Mas, a partir do momento que a gente tem um conflito, na verdade, esse conflito quase sempre é a quebra de uma norma. Então, essa norma, ela vem a público e há toda uma discussão, morte, tentativa de homicídio ou qualquer coisa que o valha, violência, né, de uma forma geral, por conta do descumprimento dessas normas, né? Então, eu fui tentar entender o funcionamento das normas sociais, né? Eu estudei Juiz de Fora, na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, né?
tentando fazer uma análise do comportamento das pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi como eu analisei, como eu sistematizei essa documentação. Então, eu segui aquilo que o Ginsburg fala um pouco no Nome e o Como. A primeira coisa que eu fiz foi quantificar esses documentos. O que é quantificar? Eu transformei esses dados em números, num primeiro momento. Mas veja bem, eu usei a quantificação como ponto de partida e não como ponto de chegada, né? Primeiro, eu quantifiquei esses documentos para poder entender os padrões de comportamento dessas pessoas, né? São processos em que as pessoas, umas xingam as outras, né, atribuindo ali fatos criminosos ou não, e nesse contexto, o indivíduo ali, na primeira parte do processo criminal, a vítima, através do seu advogado, ela vai tentar contextualizar por que surgiu a ofensa verbal, né, o xingamento. O réu também vai ser entrevistado, né, pelo delegado de polícia, e depois as testemunhas vão chegar e vão dar suas versões dos fatos também. Então, grosso modo, essas informações me possibilitaram quantificar uma série de informações, né? O padrão, digamos assim, né, de quem cometeu essas ofensas e quem recebeu as ofensas, se era casado, solteiro, divorciado, a idade, a etnia, vamos dizer assim, a profissão, tudo que era possível e passível de ser transformado em números, eu fiz isso para poder entender os padrões hegemônicos de comportamento e, ao mesmo tempo, os padrões marginais, digamos assim, de comportamento, né? Então, esse é o ponto de partida. Então, fazendo essa análise quantitativa, eu consigo descobrir, grosso modo, o como, ou seja, como as pessoas agiam, como os grupos agiam, como se dava o conflito, quais eram os valores sociais que estavam sendo colocados em disputas ali. Depois que eu faço essa análise quantitativa, eu passo para uma análise qualitativa. Aí eu vou analisar com uma série de detalhes, ou eu vou analisar de forma detalhada as falas dos envolvidos. É claro que é uma fala mediada, né? Ali a gente não tem a transcrição da fala do envolvido, mas a gente tem a forma como o delegado interpretou as falas das pessoas que estavam ali, né? Então, eu tentei ver ali os valores sociais, né? Analisando de uma forma qualitativa, eu tentei ver, então, o porquê. Se quantitativamente eu consigo descobrir, de alguma maneira, como as pessoas agem, fazendo uma análise qualitativa, eu descubro por que elas agiram daquela forma, e não de outras, né? Então, uma das coisas que eu descobri do contexto mais geral é que essas relações, o contexto onde nasceram essas ofensas, conseguiram me mostrar, na verdade, problemas envolvendo o comércio na cidade, o comércio varejista, o pequeno comércio, sobretudo na segunda metade do 19, é uma cidade pouco monetarizada, então as pessoas compravam com a caderneta, né? Compravam fiado, como a gente diz, né? Ou seja, e o que era dado como garantia era o bom nome da pessoa, né? Era a honra da pessoa. Então eu consegui fazer toda uma análise pautada, né, no valor que a honra tinha enquanto elemento social e que caracterizava essa sociedade. Ao mesmo tempo, alguns desses processos vão aparecer também num contexto de paternalismo, né? Juiz de Fora, no início do século XX, foi o terceiro parque industrial do Brasil, perdendo só para Rio e São Paulo, né? Então, conseguiu concentrar ali, num determinado momento, uma classe operária relativamente substancial, né? E eu consegui ver um pouco, sobretudo também nos processos criminais do século XIX, elementos de paternalismo, né, que eu não conseguiria ver de outra forma. Então, através desses testemunhos, eu consegui ver, por exemplo, empregados que viviam na casa do dono da manufatura, não era nem uma indústria ainda, era uma manufatura doméstica, onde o próprio proprietário ainda trabalhava, né, na produção, né, e os conflitos advindos dessas relações domésticas, né. E também, por outro lado, eu consegui ver também o problema da posse de terra pelos pequenos produtores, né. Juiz de Fora, no século XIX, foi um dos maiores produtores de café, né. Então, você tinha poucas grandes propriedades, né, elas eram em número reduzido, mas eram praticamente 65% da terra, né. Mas a gente tinha também um grande número de pequenos proprietários que produziam para o mercado interno, né, e que sofriam pressão constante desses grandes produtores e tinham suas terras invadidas e daí por diante. Esse foi um dos elementos que eu consegui ver.
Depois disso, eu fiz uma análise também bem detalhada do funcionamento da relação entre a população subalterna, pobre da cidade, e a justiça criminal. Então, eu fiz uma análise bem pormenorizada, né, que eu vou deixar depois se alguém tiver uma dúvida, né, para falar com mais detalhes, mas bem pormenorizada de quem eram os juízes, de quem eram os advogados, quem eram essas pessoas que estavam envolvidas, né, os motivos atrelados ali em todo esse processo, né, e, ao mesmo tempo, né, como eu disse, né, que a microhistória é um livro de microhistória, né, de alguma maneira. E aí, o que eu tentei ver foi o seguinte: como as pessoas vivenciavam a justiça criminal. Né? A gente tem uma perspectiva, não sem razão, né, de que a justiça ela serve única e exclusivamente para os interesses dos poderosos, dos grupos dominantes, né? Na maioria do caso no Brasil... Ok, Felipe, já estou terminando. Na maior parte dos casos no Brasil, realmente, a justiça age a favor dos interesses da classe dominante. Mas nem sempre, né? O processo de calúnia e injúria, como é um processo privado, ou seja, a parte ofendida é que decide se procura ou não a justiça, não é o Ministério Público ou qualquer coisa que o valha que vai abrir o processo. Então, esses indivíduos, eles procuram a justiça para que o seu bom nome e a sua honra seja restabelecida, né? Então, cria-se uma relação, né, que um antropólogo norueguês chamado Frederick Barth vai chamar de maximização de ganhos. Ou seja, para uma relação ser bem-sucedida, ambas as partes têm que sair ganhando. Então, nessa relação entre população subalterna e justiça criminal, nos casos envolvendo calúnias e injúrias, né, a justiça era bem-sucedida porque ela conseguia, de alguma maneira, ordenar os comportamentos, e a população que procurava a justiça também era bem-sucedida porque as pessoas que ofendiam a honra alheia eram condenadas. Até mais ou menos 1890, 1900, se você se ofendesse alguém e fosse provado que você tinha culpa, etc., você ficava até 3 meses na cadeia, em média, e ficava mesmo, logo que terminava o processo. Tinha que pagar as custas do processo, que era mais ou menos o valor de 3 a 4 meses de salário de um operário, né, de um pedreiro, de um carpinteiro, etc. Né? Era caro, né, para a população subalterna, que era quem procurava a justiça, o que nos ajuda a perceber a maneira que a honra, o tanto que a honra era importante para essa sociedade, né? E ao mesmo tempo, essa justiça, né, ela servia aos interesses da população subalterna que procurava, ou seja, ela tentava manter o funcionamento dos valores comunitários, né? E, ao mesmo tempo, um elemento importante é que, reduzindo essa escala de observação, estudando o funcionamento da justiça numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, né, eu consegui ver que a justiça tinha essa outra faceta, né? Que ela tinha essa faceta, digamos assim, de atender os interesses dos grupos populares, num determinado momento. Né? Ela fez isso até o início da República, quando, por vários fatores, ela passa a se preocupar, sobretudo, com a defesa da propriedade privada. E aí a gente tem uma diminuição muito grande desses processos de calúnia e injúria e um aumento muito grande de processos de tentativa de homicídio, lesão corporal e homicídio. Né? As pessoas param de procurar a justiça porque ela não funciona mais e vão tirar satisfação com a parte ofensora, o que vai gerar, enfim, violência física, não mais violência verbal, né? E aí eu consegui ver, então, né, aquilo que eles vão chamar de jogos de escala. Eu parti de uma noção macro de justiça, que é essa justiça opressora, diminuir a escala de observação, conseguir, de alguma maneira, ver um outro funcionamento da justiça, né, que atende, de alguma maneira, os interesses populares, e com isso eu ajudei, de alguma maneira, a reescrever essa história macro da justiça no Brasil. Eu não posso generalizar as conclusões que eu tive para Juiz de Fora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso generalizar as perguntas e as questões que eu coloquei, né? Então, é basicamente isso, né, que minha última pesquisa empírica, né? Agora, do ponto de vista, só mais 1 ou 2 minutinhos, do ponto de vista metodológico e teórico, eu tenho estudado, né, tenho desenvolvido trabalhos sobre a microhistória italiana, sobre aquilo que eu chamo de segunda geração da microhistória italiana, né? Então, eu não estudo Ginsburg, Giovanni Levi ou Eduardo Grande, mas estudo os discípulos desses historiadores e como eles avançaram metodologicamente, conceitualmente, teoricamente, a partir da microhistória, né? Então, no início do ano passado, eu fiquei
2 meses e meio como pesquisador visitante na École de Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, né, com o Maurício Gribaldi e com a Simona Cerutti, que são 2 dos principais microhistoriadores da segunda geração. E eu tenho produzido textos mais teóricos nesse sentido, né? Para quem tiver interesse, é só falar depois que eu posso mandar, saíram agora em alguns capítulos de livro e artigos, né? Mas, no geral, é isso que eu tenho trabalhado. Se alguém depois quiser discutir, tiver mais alguma pergunta, eu ficarei muito honrado em respondê-las. Obrigado. Eu que agradeço, professor, professora. E só para reforçar, quem já quiser mandar perguntas, pode falar igual o Salomão e a Natália fizeram, para falar escrito e inscrita, que a gente dá um momento depois. Eu também queria agradecer em nome do CA, né? Foi uma mesa muito boa, foram 2 salas muito boas, perdão. E, Salomão, se você quiser ligar o microfone para fazer... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Dave. Agradeço pela presença de vocês aqui. Acredito que o meu questionamento possa ser respondido pelos 2, porém, ao ouvir o que a Ana indicou, que estudou uma série de crônicas diárias, meu questionamento fica: quais as atenções especiais e os cuidados que devemos ter como historiadores ao analisar crônicas de assuntos diversos, publicadas diariamente em um periódico do final do século XIX no Brasil? Agradeço ao CA pelo evento. Fique bem. Natália, você vai fazer sua pergunta? Você vai mandar no chat? Natália? Bom, enquanto a Natália não manda, eu vou pegar, eu aproveito e faço uma pergunta também, que a professora Ana fez, eu acho bom perguntar, que a professora Ana comentou sobre ICs, que foi algo que ela não teve tempo de comentar na fala dela. Aí eu queria que vocês 2 falassem um pouquinho também sobre esse tipo de ICs que vocês têm orientado, monografias e trabalhos na pós-graduação também. A Natália me mandou a pergunta no privado aqui, deixa eu ler para vocês. Pelo que parece, ela é mais direcionada à professora Ana Flávia. Se o historiador ou historiadora trabalha com literatura, que tem como suporte exclusivamente os livros, então não se encaixaria na história social da cultura? Tal perspectiva está diretamente ligada à literatura no suporte jornal e no Brasil? E uma terceiro pedaço dessa pergunta, gostaria de entender as diferenças e aproximações das abordagens da história social e da história social da cultura, se tem alguma diferença entre elas. E aí é isso, e vou fechar esse bloco. Quem quiser pode ir perguntando mais no chat. Ana, eu posso responder primeiro? O meu é menos. O seu tem mais. Você tem mais coisa para responder? Pode, por favor. Tá bom. Sobre IC e orientações, né? Eu tenho orientado. Eu tenho um projeto de pesquisa aberto na FAPEMIG, mas por conta desses problemas de verba aí, né? Não estou recebendo, né? Mas tem bolsa de iniciação científica, assim que sair eu vou divulgar edital. Eu tenho trabalhado, né? Em algumas frentes, né? Uma delas é a microhistória. Meu projeto de pesquisa é relacionado a essa segunda geração da microhistória, ou seja, é mais teórico, né, e metodológico. E tem também tem projetos de pesquisa ligados à questão da criminalidade e da história da violência em Uberlândia, né? Para alunos que têm interesse em trabalhar também com processos criminais e jornais, né? Para tentar entender como funcionava a violência e funcionou a violência, né? E a criminalidade em Uberlândia, né? Então, essas são minhas duas frentes de trabalho, digamos assim, né? Então, esses dois temas, de alguma maneira, eu oriento tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Meus alunos que não trabalham violência na pós-graduação, eles trabalham, de alguma maneira, numa perspectiva próxima da microhistória, da análise biográfica, da análise de trajetórias, e também de alguns elementos do Norbert Elias, que é um sociólogo alemão, enfim, que também tem algumas análises interessantes sobre essa questão das interdependências, análise de redes, e daí por diante. Um pouco nessa linha que eu tenho trabalhado. Para você, Ana. Davis, você quer emendar a sua resposta e falar se história social da cultura e história social que você comentou, você não quer emendar a sua fala para depois eu comentar?
Olha, eu acho que, assim, isso vai depender muito do historiador, né? Existem definições, mas eu acho que é mais uma questão de ênfase, né? Todos os dois, de alguma maneira, eles vão estudar essas interações, né? Vão estudar indivíduos, grupos, né? A produção, seja intelectual ou material desses grupos, né? Um vai dar mais ênfase à questão das interações e das relações, e o outro mais sobre essa questão cultural, né? E aí, indo para o mundo das artes, da cultura popular, da literatura e daí por diante, né? Então, eu acho que vai depender um pouco, acho que é mais uma questão de ênfase, né? No meu trabalho, por exemplo, eu falo que é uma história social mais roots, mais raiz nesse sentido, né? Porque, na verdade, eu sempre tento, de alguma maneira, né, pela própria influência da microhistória, eu sempre tento, quando eu estou estudando os indivíduos, não separar cultura, política, economia e sociedade. Eu tento fazer uma abordagem mais holística, digamos assim, pegando todos esses elementos, né? Eventualmente, dependendo do que aparece na documentação, eu acabo enfatizando em algum momento um ou outro elemento, né? Mas sempre tentando levar em consideração esses elementos também da cultura, ou seja, da política, da economia, né? Posso ir lá, Vinícius? Sim? Eu vou começar pelo dos ICs, que eu acho que é uma pergunta bacana, e depois eu vou para a de crônicas e a pergunta sobre literatura publicada em livros, tá? Só para os alunos que estão aqui conhecerem um pouco do trabalho que eu desenvolvo, eu oriento iniciação científica em várias áreas. Em literatura, o que eu tenho feito? Alunos têm desenvolvido diferentes trabalhos. Eu já tive aluno que desenvolveu monografia sobre romances como Drácula, pensando as relações entre a literatura de terror, o imperialismo, a visão do Bram Stoker sobre raça, sobre imperialismo. Eu já orientei trabalhos sobre a Mary Shelley, a autora do Frankenstein, com o romance O Último Homem, que agora o aluno está no mestrado, na UFO, e tentando entender como a Mary Shelley, através da literatura, pensou as revoluções burguesas no começo do século XIX. Eu tenho orientado trabalhos de alunos que estudaram poesias do Machado de Assis, e que não necessariamente saíram no jornal, mas em livro, mas são poesias indianistas, pensando a escravidão. Machado de Assis, teoricamente, forjando temas clássicos do indianismo, Alá, Alencar, mas numa contra-argumentação sobre a violência da escravidão no Brasil. Então, eu tenho orientado vários trabalhos com romances, contos, poesias, crônicas. Tenho orientado também trabalhos de alunos que tenham interesse em estudar escravidão. Isso tem sido uma parte do que eu tenho desenvolvido com os alunos. Tenho incentivado os alunos a irem pesquisar os arquivos de Uberaba sobre a escravidão. Então, já foram pelo menos 3 monografias e ICs trabalhando com processos crimes envolvendo escravos em Uberaba. Então, processos, crimes de assassinato de escravo contra senhor, assassinato de escravo contra outro escravo, roubo de escravo, e eles têm desenvolvido isso a partir de uma perspectiva de história social, que é tentar resgatar um pouco a experiência desses indivíduos, daquilo que a gente chamava de história vista de baixo. Então, redes de sociabilidade, lutas, outras formas de resistência, mais diversas formas de resistência, tentando resgatar um pouco essa experiência dos escravizados na documentação criminal. É o que eu tenho feito um pouco aqui. Atualmente, tem alunos pesquisando romances como O Bom Crioulo, Os Roubos às Joias, do Raul Pompeia. Tem alunos também trabalhando agora, mais recentemente, estamos desenvolvendo trabalhos com a literatura do Vitor Hugo sobre revolta escrava, com um romance famoso chamado Bug Jargal, para pensar como o Vitor Hugo analisou e interpretou revoltas escravas pensando na Revolução do Haiti. E agora, para que fique o convite também, para quem ainda não conhece, eu tenho um clube de leitura, já há mais de um ano que eu tenho desenvolvido com os alunos. Nós lemos um livro por mês que os próprios alunos escolhem, e dessas leituras desses livros compartilhados, a gente começou lendo autoras africanas, mulheres africanas, dos mais diversos países, Gana, Nigéria, para pensar, é um grupo que não é um grupo de leitura sem nenhum fim acadêmico, mas a partir desse grupo várias questões têm surgido e trabalhos interessantes usando literatura como fonte têm aparecido, como recentemente uma aluna que está tentando analisar
autoras mulheres negras que estão tentando, através da literatura, recontar o passado da escravidão ficcionalmente, pensando o lugar da memória, do papel das mulheres na escravidão, da experiência feminina na escravidão. Então, são esses tipos muito variados de trabalho. Tem aluno que estuda só imprensa, então, são trabalhos bastante variados que eu tenho desenvolvido, com escravidão, cidadania, abolição, e até agora a literatura um pouco mais contemporânea dessas autoras, escritoras africanas. Para responder a pergunta sobre crônica, sim, o historiador tem que tomar uma série de cuidados ao resgatar essas crônicas do jornal. Primeiro, eu sempre lembro do Darton, no grande Massacre de Gatos, dizendo que você precisa entender a piada. Eu vou usar como uma piada, mas você precisa entender o sentido que está ali naquelas linhas que o contemporâneo tem mais acesso que você. O historiador é sempre um estrangeiro no passado. Um dos cuidados que a gente tem que ter, quando a gente lê uma crônica do Antônio Prata, hoje na Folha de São Paulo, a gente consegue rir de várias coisas quando a crônica tem humor, porque nós compartilhamos uma série de sentidos ou de eventos que a gente sabe que ele está fazendo referência, mesmo que ele não faça referência direta, e que nós somos capazes de rir da piada, né? Rir dos sentidos que estão ali imersos naquela crônica. Um dos cuidados que o historiador tem que fazer quando vai analisar essas crônicas é tentar se aproximar, né, sendo um estrangeiro, desses sentidos. Então, tem que ler o restante do jornal para ver se consegue descobrir de que assunto efetivamente aquele autor está falando ao escrever a crônica, que às vezes vem de maneira cifrada. Um dos cuidados que a gente tem que tentar fazer é resgatar os debates que aquela crônica está fazendo com outros autores que publicam no mesmo jornal ou em outros, né? E o Dave tocou num ponto que é muito caro ao que a gente faz na literatura. Ele citou o Walter Benjamin, mas o próprio Ginsburg usa bastante essa ideia da leitura contrapelo, Sidney Chalhoub vai estudar literatura também, que é tentar analisar sentidos possíveis nos textos, que são sentidos incontrolados, né? Aquilo que o autor disse sem necessariamente explicitamente querer dizer, né? Então, as crônicas são, acho que esse é um tripé importante, uma leitura contrapelo, uma busca, uma tentativa de fazer aquilo que eu chamo para os alunos muito de leitura densa do texto, que é tentar destrinchar onde é que estão as piadas que você não entendeu, onde é que estão os sentidos que estão perdidos nessa leitura que você tem que resgatar, e o resgate do debate com os seus contemporâneos, a interlocução. E a outra pergunta, só para não me alongar muito, eu já perdi, acho que foi a Natália que me fez, eu não sei quem me fez a pergunta sobre o suporte em livros. Sim, é totalmente possível fazer história social da literatura, mesmo que a obra tenha saído exclusivamente em livros. Porque o que faz a história social da literatura? Ela resgata a experiência do indivíduo escritor. Você analisa o texto, mas você analisa também o escritor que escreve o texto, quais são as suas relações sociais, o momento histórico em que ele escreveu aquele livro. Não é com a ideia de contexto, que a literatura espelha o contexto, mas é entender que o texto é resultado de uma série de motivações estéticas, artísticas, mas de questões que influenciam o autor, como a sua experiência. A história social para a história social é muito importante a experiência do indivíduo. O indivíduo não some nunca, né? Você está falando de microhistória, está falando da experiência dos grupos, o indivíduo não some nunca da experiência da história social. O indivíduo pode ser o escritor, o autor, o literato, então pode sair em livro, não tem problema. Tem uma aluna que estudou poesias do Machado de Assis, e ela foi atrás de uma série de vivências e de outras relações que o Machado de Assis estabelecia com o tema da escravidão, como funcionário do Império, para pensar a literatura, para pensar as poesias dele também. A poesia que é aquela coisa que a gente acha que é algo mais etéreo, mais, né, distante do mundo, e ela conseguiu fazer essas conexões a partir de uma visão de história social da literatura. Então, obrigada pelas perguntas, e estão todos mais do que convidados para o Literária Clube. Só tem um bando de historiadores discutindo literatura uma vez por mês. Ô, Vinícius, posso só fazer uma propaganda aqui que eu esqueci? Claro, professor, fica à vontade. Não, sem fins lucrativos, tá? Na verdade, eu queria fazer uma propaganda do canal do YouTube do laboratório que eu coordeno, né? Que é o Laboratório de História do Trabalho, da Educação e da Violência. Eu vou escrever o nome aqui, né?
que eu tenho feito uma série de entrevistas nos últimos meses, né, com autores ligados à microhistória, né, com esses historiadores italianos, né. Foi o primeiro ciclo de debates. Eu entrevistei o Ginsburg, Giovanni Levi, Gribaldi, Simona Cerutti, o Adriano Prosperi, devo estar esquecendo de alguém aqui. O Ângelo Torre. E estou fazendo agora uma série de entrevistas onde eu dialogo com historiadores brasileiros, sobretudo em relação à questão de método de pesquisa, de como eles desenvolvem os trabalhos dele, né? Então, agora, sexta-feira, eu vou entrevistar o Jonas Vargas, da Universidade de Pelotas, né? Entrevistei o Luiz Augusto Farinati, da Santa Maria, e vou entrevistar a Cláudia Viscardi, de Juiz de Fora, e a Maíra Vendrame, da Unicinos. Depois, o terceiro ciclo de debates, eu vou entrevistar outros historiadores italianos ligados à microhistória, que fazem história global, história da natureza, história, enfim, e território, né? Então, e biografia. Então, quem tiver interesse, né, eu vou escrever o nome aqui do laboratório, curte lá o laboratório, né? Se inscreva no canal, como YouTube, se inscreva no canal e acione lá o sininho lá para receber as notificações do que está acontecendo no canal. Obrigado. Muito obrigado, professor, professora. Ainda ninguém fez uma pergunta, então eu vou aproveitar para fazer uma propaganda que a professora Ivete pediu para eu fazer. Ela participou do evento semana passada. Ela pediu para eu divulgar para todo mundo para participar da primeira Jornada Nacional de Reflexões Cotidianas, Produções Culturais e Acadêmicas em Humanidades na Contemporaneidade, que vai ser realizada via Google Meet, né, igual aqui, no dia 10 e dia 11 de novembro. Aí é um dos maiores eventos que tem do nosso curso, né, nos últimos anos, e ele aceita trabalho de graduandos de qualquer período. Então, se você acabou de entrar, tem um trabalho, pode apresentar, que é muito bom. Ainda não tem nenhuma pergunta, então eu vou fazer uma que eu fiquei pensando, principalmente quando o professor Dave falou. O professor Dave e a professora Ana comentaram muito sobre a questão da história social, falaram sobre história vista de baixo e todas essas frases da história social, né? E eu queria perguntar... Tá bom, Palácio. Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês... ambos citaram o Thompson, né? Que para quem não conhece, para quem é calouro, principalmente, fica muito na dúvida, igual todos os calouros sempre. É um historiador muito conhecido, muito usado por muitas pessoas e de diferentes maneiras. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a atualidade e a importância do Thompson nos estudos de vocês, como que ele serviu para vocês trabalharem com a literatura e com a justiça, que são temas muito diferentes, e como que o mesmo autor serviu para isso. Quer fazer a pergunta, Palácio? Olá, boa noite. Agradecer aí o professor dele, a professora Ana Flávia. Foi muito bom ouvir vocês aqui. Eu queria deixar registrado também que eu odeio ser a pessoa que manda o tempo no chat, porque me sinto pressionando vocês a terminar e eu acho isso muito ruim. Mas tudo bem, faz parte. Acho que vocês já comentaram um pouco, e também dá para conectar com a pergunta do Vinícius. Quando a gente entra na graduação e pensa, bom, o que fazer sendo historiador, sendo pesquisador, a gente começa geralmente também pensando, bom, quais temas me interessam, né? Se é a religião no século XVIII, se é a ditadura militar, se é a questão da escravidão. E isso também está ligado também a quais sujeitos que a gente gostaria de investigar, né? Se é, por exemplo, o empresariado, se são os escravizados, e todos os tipos de possibilidades, né? E, em decorrência disso, a gente fica um pouco da pergunta, né? Então, quais serão os vestígios, os documentos que a gente vai poder acessar aquilo que eu estou pretendendo entender, né? Como eu vou acessar aquela realidade? Por onde eu começo? Então, eu queria perguntar para vocês como que foi ao longo da formação de vocês esse processo, essa questão da formação e escolha das fontes que vocês entendiam como privilegiadas para entender aquilo que vocês estavam buscando entender, né? No contexto que vocês buscavam entender. Né? Então, por exemplo, por que o Machado de Assis e não outros tipos de literatura ou outros tipos de documento? Então, por que os processos crime e não outros tipos de documentos produzidos por aquelas pessoas que vocês estão tentando compreender? É isso, muito obrigado.
André, você quer fazer a sua pergunta e fica esse bloco de 3? Se você quiser abrir o microfone, você vai mandar em texto. Vinícius, eu acho que ele estava falando em relação ao YouTube, talvez, no canal do professor, não Ai, sei. nossa, se tivesse da inscrição. Eu acho que foi nesse Ah, sentido. tá. Paula, pode fazer sua pergunta, então. Desculpa, gente, viajei. A pergunta da Paula é para o professor Dave. A perspectiva de amplificação de ganhos pode ser aplicada em qualquer estudo envolvendo subalternos? E é isso. Posso começar, Ana? Porque eu tô dormindo mal, tô cuidando de crianças aqui, eu esqueço depois, eu esqueço rápido. Tô ficando velho. Primeira coisa, a questão de... vou começar pela pergunta do... Tá vendo? Eu já esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta. Felipe. Como é que é essa questão de tema, de pesquisa, de fontes, né? Isso é algo muito complexo que depende muito de cada um, né? Mas eu costumo comparar que a sua relação com um objeto é igual namoro e casamento, né? Ao longo do curso, é uma metáfora ridícula, mas serve para explicar. Ao longo do curso, você vai ter um contato com inúmeros temas e inúmeros possíveis objetos de pesquisa, né? É igual namorado e casamento, né? Apesar de ser uma instituição em questão, né? Mas tem lá seus méritos, né? Você vai namorar um monte de pessoa, vai gostar de várias pessoas, dessas pessoas que você namorou, mas você vai se apaixonar muito por uma pessoa e vai querer casar com ela, né? É assim que a gente descobre um tema de pesquisa. Não tem uma regra, né? Ou às vezes você aceita uma bolsa de C de um professor, tá precisando de dinheiro, e aí gosta daquele tema e vai estudar aquilo, enfim, né? A única coisa a única grande sugestão que eu faço aos alunos é para não se tornarem especialistas no terceiro período. Vocês têm aí 8 períodos, 9 períodos para se formarem, né? O nosso curso é um curso generalista, que vai ampliar, digamos assim, vai dar possibilidades tanto de método, quanto de teoria, quanto de objetos, né? De períodos históricos, né? Então, eu acho que vocês já definirem no terceiro período que vocês querem serem especialistas em qualquer coisa que seja, eu acho que acaba tendo um pouco de prejuízo na formação em geral, né? É claro que vocês têm que escolher o tema, mas não ficar só focado no tema, né? Também abrir as portas para a formação geral, porque isso vai ser importante lá na frente para você poder fazer associações teóricas, metodológicas, historiográficas, né? Dentro do seu tema de pesquisa, né? Em relação ao Thompson, né? Como é que eu cheguei também nesses temas meus de pesquisa? Quando eu estava no terceiro ou quarto período, eu fiz um estágio no Arquivo Histórico de Juiz de Fora e participei do processo de catalogação dos processos criminais. E lendo aquelas coisas ali do passado, eu fiquei apaixonado com aquilo e, ao mesmo tempo, eu tive contato com o primeiro livro do orientador da Ana Flávia, né, com o Trabalhar e Botequim, do Sidney Chalabi, né. Então, naquele momento, eu achei fantástico a possibilidade que os processos criminais abriam para poder entender comportamentos, valores, e daí por diante, né. E nesse momento, na minha formação, eu fui sempre muito thompsoniano, né? Eu li a obra completa do Thompson, a partir do quinto e sexto período eu comecei a estudar muito Thompson, eu me achava um marxista thompsoniano até um determinado momento, né? Dei curso, assim que eu entrei no mestrado, eu dei curso na Ampul sobre o Thompson e tal, né? Mas aí aconteceu um problema, né? Eu, no mestrado, né, muito novo ainda, inexperiente, eu achei que fosse encontrar em Juiz de Fora no século XIX as mesmas coisas que o Thompson estava encontrando lá na Inglaterra no século XVIII, né? Resistência, etc. e tal, né? Então, eu estudei os processos, eu quis entender a imigração alemã para Juiz de Fora através dos processos criminais, né? E aí eu achei que eu fosse achar um monte de resistência à opressão, aquela coisa toda, e eu não achei nada daquilo, né? E aí, no meio da pesquisa, eu fiquei apavorado, né, e tive que achar outros interlocutores, né? O Thompson é um dos grandes historiadores, um dos maiores historiadores do século XX, sem sombra de dúvidas, né? Foi um dos historiadores que propôs, inovou o nosso campo, seja por objetos de pesquisa e interpretação, né?
a minha relação com o Thompson é mais indireta hoje, porque vários desses microhistoriadores, eles debateram com a obra do Thompson, né? A microhistória, por exemplo, Eduardo Grande, ele vai estudar na Inglaterra nos anos 50 e ele vai debater com o Thompson, ele vai ser o cara que vai traduzir o Thompson para o italiano, né, na coleção Microhistória, né? A Simona Cerutti, outros historiadores, eles vão dialogar com o Thompson, a Renata Ago, que é uma historiadora, que vai estudar Roma no século XVIII, né, vai tentar ver de alguma maneira se houve algo parecido com a economia moral, que é um texto e um conceito clássico do Thompson, né? Mas eu acho que, da minha forma de praticar história, né, o Thompson, ele era marxista. Então, para o bem e para o mal, né? Então, ele trouxe os elementos fundamentais ali para a gente entender a luta de classes, né, como formadora da classe na Inglaterra, né? Quer dizer, o século XVIII, a luta entre patrícios e plebeus gerando a classe operária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba, de alguma maneira, deixando alguns das suas interpretações muito bipolares, por assim dizer, né? Ele parte do princípio que você tem grupos mais homogêneos, né? Você tem os oprimidos e os opressores, né? Isso por conta um pouco da interpretação marxista. A microhistória vai ampliar isso um pouco, né? Tirando alguns elementos a priorísticos, mesmo que vários desses historiadores da microhistória sejam de esquerda, e sejam marxistas e dialoguem com o Thompson, né? Então, essa é a minha relação com o Thompson hoje, ela é mais indireta, né? Eu estou sempre dialogando com conceitos produzidos pelo Thompson, de agência, economia moral, etc., mas eu tento interpretar esses elementos, esses conceitos de uma forma um pouco diferente daquilo que o Thompson interpretou, porque eu não sou marxista, né? Eu não dou tanta ênfase assim para a questão da luta de classes, a não ser que a luta de classes apareça nas fontes, né? E um outro, não que eu seja positivista, tá, gente? Eu estou dando essa ênfase, mas assim, eu tento entender as relações sociais a partir da documentação, né? Se essa documentação me apresentar elementos classistas, obviamente que eu vou utilizar. Essa teoria, agora respondendo a Paola, essa teoria da maximização de ganhos, né? Que é uma teoria do Frederic Barth, né? Ela serve, eu acho, para interpretar qualquer tipo de relação social. Né? Existe um texto também do Pierre Bourdieu, que agora eu não vou lembrar exatamente o título, mas eu acho que existe algum ato desinteressado, alguma coisa desse tipo, né? Ele vai provar para a gente que nenhum ato é desinteressado, né? Tudo que a gente faz tem um interesse consciente ou inconsciente, né? Mas eu acho que essa questão da maximização de ganhos, né? É claro que não é uma hiperracionalização do comportamento humano, né? Nem tudo que a gente faz, ou a maior parte das coisas que a gente faz, a gente não raciocina, digamos assim, ou vai intelectualizar aquela ação, né? A gente simplesmente faz, porque a gente cresceu no meio, foi influenciado pelos valores, etc, etc, né? Mas a maximização de ganhos, ela fala isso, quer dizer, as pessoas têm valores, status sociais diferentes, por isso que quando elas entram em interação, é possível que todas as partes saiam ganhando, seja 2, 3, ou grupos, né? Enquanto seja bom para ambos os lados, né? Porque em vários momentos, né, as pessoas têm interesses diferentes nessa interação, como eu disse lá na questão da justiça, né? E quando as pessoas deixam de ser bem-sucedidas nas suas interações, né, essa relação ela é desfeita ou refeita em outros trâmites. E aí cabe ao pesquisador tentar entender como essas relações são colocadas, né? E aí um dos métodos que eu tenho utilizado, eu tenho mais pesquisado do que utilizado ultimamente, é a análise de redes sociais, né? Que é tentar entender os comportamentos a partir das interações entre os sujeitos, né? E aí a gente utiliza grafos, né, dessas interações, né, para tentar entender quais valores e quais elementos eram importantes nas relações, né, para tentar entender a importância de cada indivíduo nesse conjunto de relações, né? Mas eu acho que é válido não para qualquer tipo de relação, né? Essa metodologia que eu utilizo de uma forma geral, né, a teoria, enfim, né, ela é mais válida para história social da cultura, história cultural, né? Sempre trabalhos que analisem relações entre indivíduos, ou que analisem indivíduos, né? Eu, utilizando aqui a metáfora, né, de um título de um livro do Ginsburg, né, nenhuma ilha é uma ilha. Então eu parto sempre do pressuposto que para entender o indivíduo, você não pode estudar só o indivíduo. Você tem que estudar o indivíduo e as relações nas quais eles, diretas e indiretas, nas quais ele se inseriu no momento em que você está estudando ele, né?
Então, por isso que eu sempre falo de relação, de rede de interdependência, né? O que um vai influenciando no outro, valores e tal. Mas eu acho que sim, você está estudando indivíduos, relações entre indivíduos, eu acho que esses conceitos são... Esse conceito, ele tem uma serventia. É claro que você vai descobrir coisas completamente diferentes, né? Dependendo do contexto dos indivíduos que você está analisando. Acho que é mais ou menos isso. Professora, só falar, se você quiser responder a questão da Paola também, que ela fez para você no chat, tá desligado o microfone, professora. Não, então no chat eu perdi, tem que refazer. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Você tá com ela aí na mão? Peraí. Eu posso até falar, só porque igual o Dave, igual você, Ana Flávia, eu tenho uma criancinha muito pequena. Mas a minha questão era envolvendo mais a imprensa e que você comentasse um pouco sobre a importância de analisar a imprensa e a circulação de ideias envolvendo as classes subalternas, e em especial o Haiti, e como que isso influencia nos debates brasileiros. Era mais isso. Ok. Posso, Vinícius? Pode. Vá. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar pela do Felipe, perguntando como é que a gente chega nas fontes. Eu achei essa uma pergunta bastante interessante. Desde os anos 80 no Brasil, 1980 para frente, os historiadores, vou falar da historiografia da escravidão, que é a que eu tenho um pouco mais de proximidade. A historiografia da escravidão queria um jeito de contar a história da experiência dos escravizados em si, só que, e desses indivíduos às margens, mulheres, pobres, escravizados, e a dificuldade de recontar a história, a experiência desses indivíduos, porque muitas vezes eles não deixam rastro, eles não deixam fontes, eles não produzem muitas fontes. Rastro nesse sentido deles produzirem eles mesmos essas fontes, né? Biografias, textos escritos de autoria própria, enfim, tem um monte de fontes em que eles estão nessas fontes, mas que eles não produziram. É como os processos criminais que o Dave citou mais cedo, né? A historiografia da escravidão no Brasil começou a olhar para uma série de fontes que já tinham sido muito estudadas, mas propondo novas perguntas, tentando achar esses indivíduos, a experiência desses indivíduos em fontes cartoriais, registros de batismo, registros de casamento, inventários de herança, testamentos, processos crimes, processos cíveis, né, que são fontes que não são produzidos pelos indivíduos às margens, mas nas quais eles estão presentes, né? Então, a história social, numa tentativa de ver os indivíduos, uma história feita sobre os de baixo, né, tentou olhar para antigas fontes, né, buscando ouvir estas vozes, fazendo novas perguntas para ouvir essas vozes desses indivíduos que até então se achava que não era possível contar uma história mais de perto, porque eles não tinham produzido fontes para o historiador. O tipo de história que eu faço é muito inspirada por esse modelo que começa a ganhar espaço nos anos 80. Onde é que eu chego na literatura? E por que eu cheguei na fonte da literatura ou da imprensa? Porque assim como a história social via os processos crimes, e o Dave citou muito bem, oportunamente, o texto do Thompson, que eu também não me lembro do título, sobre antropologia e nananã, em que ele vai dizer que um dos momentos especiais para você conseguir se aproximar desses indivíduos é ver os momentos de conflito, onde aquilo que parece ser a norma, ela é quebrada ou tensionada. Então, a lei vai ser um espaço de conflitos, processos, crimes, e aí é onde eu chego na imprensa e na literatura. Se a gente pode ver a justiça como um espaço de conflito, eu acho que o Thompson inspirou muito a ver a literatura também como um espaço de tensões e de conflitos, né? Como olhar o Thompson é uma das referências principais para mim, sim, no trato da literatura, porque ele faz duas coisas com a literatura. Primeiro, é aquilo que eu falei na minha apresentação, entender a literatura para compreender como determinado autor chega numa história, como ele conta uma determinada cena, como ele caracteriza um determinado personagem, como ele cria um enredo. Para o Thompson, é muito importante entender as condições históricas que criam a possibilidade do literato imaginar essas situações, esses enredos. Quais condições históricas aquele literato vive para que ele consiga imaginar essas muitas situações?
Então, isso é uma coisa importante para o Thompson. Mas o Thompson entende a literatura. E aí, essa parte de imaginar as condições históricas para pensar os enredos, acho que tem alguns alunos que já foram meus alunos aqui, e quando a gente lê aquele texto, que também é um clássico do Thompson, que é Tempo, Disciplina de Trabalho, Capitalismo Industrial, se vocês notarem, esse texto ele começa com fontes literárias para citar a experiência do indivíduo na transformação da percepção do tempo, que é o tempo do capitalismo, que é o tempo do relógio, que é uma outra noção de tempo e trabalho. O Thompson, nesse texto, se vocês se atentarem, ele vai dizer a disputa em torno do tempo, da concepção do tempo e do trabalho, ela se dá em primeiro lugar, não é porque você constrói máquina de fiar ou relógio. A primeira disputa, e mais importante disputa, ela se dá no campo cultural. O que eu entendo por trabalho? Como eu divido o meu tempo? O que eu entendo, né, como guardar dinheiro? Para que eu guardo dinheiro? Para que eu trabalho? Eu trabalho para sobrar? Como eu entendo a separação entre casa e trabalho? O Thompson vai enfatizar muito que ele é um historiador marxista que pensa nas relações econômicas, mas ele pensa as relações econômicas a partir de conflitos culturais, do embate das ideias, da experiência cultural, né? E é onde eu chego, Felipe, na minha fonte de literatura. O Thompson é, sim, continua sendo uma grande inspiração para mim, porque entende a literatura como um espaço, e a cultura, em geral, como um espaço de conflito. Se o espaço de conflito ilumina um pouco da trajetória desses indivíduos, a cultura é um espaço de conflito, que é um pouco emenda, um pouco com a pergunta da Paula, né? A imprensa é também um lugar de conflito, né? Onde estão sendo disputados uma série de projetos acerca do Brasil, da escravidão, da liberdade, né? E, atualmente, eu tenho algumas referências de historiadores hoje que me inspiram. É o Thompson, é a Natalie Zemon Davis, que tentou, eu adoro trabalhos como Nas Margens, da Natalie Zemon Davis, tentando resgatar a experiência de diferentes mulheres em partes diferentes do mundo, né? Eu gosto muito dos textos, os meus alunos sabem, tem um monte de aluno meu que eu reconheço as carinhas, sabe o quanto é uma referência, uma inspiração para mim, o que vem sendo produzido pelo Marcus Redker e pelo Peter Linebaugh. O Linebaugh foi orientando do Thompson, né, uma inspiração. O Christopher Hill são as minhas referências, no entendimento de como pensar a circulação de ideias entre as classes populares e como as elites letradas estão vendo essas tensões, né? É claro, eu estudo Machado de Assis, como é que eu chego no Machado de Assis? Eu estou estudando Machado de Assis, estou estudando letrados, mas muito para pensar como eles estão se relacionando com essas camadas populares, como eles estão pensando o papel delas no desenvolvimento da história, dos escravizados, dos homens pobres, dos que não têm direito a votos, né? Então, Paula, a questão da imprensa é fundamental. Tem uma aluna que está desenvolvendo, a Ana Clara está desenvolvendo um trabalho com o Vitor Hugo, que escreve um romance sobre a revolta do Haiti, ainda nas 2 primeiras décadas do século XIX, quando o tema do Haiti ainda é candente, quando ainda vários países são escravocratas, como circular essas notícias sobre o Haiti, sobre revolução, sobre o protagonismo dos escravizados na luta pela própria liberdade, né? Porque o abolicionismo muitas vezes é entendido como um movimento da elite intelectual branca. Então, como que esses intelectuais estão pensando quando são os próprios escravos que reivindicam o seu protagonismo, né? O Redker e o Linebaugh, naquele livro que eu gosto de citar, fica a referência para os alunos, se você quer se inspirar, acabou de entrar no curso de História, está querendo um bom motivo para continuar sendo historiador, leia um livro chamado A Hidra de Muitas Cabeças. Não tenho o livro, eu tenho os PDFs, eu posso passar para os meninos do centro acadêmico, eles divulgam. É inspirador, porque está pensando como circulam ideias revolucionários, como a ideia de liberdade, o abolicionismo, são ideias que vão circulando de porto em porto, em cada chegada ou saída de um barco, em cada jornal que circula. Já existem hoje estudos de como a leitura da imprensa é uma leitura compartilhada. Flávia, tem muito analfabeto no Brasil. Por que a imprensa é tão importante como lugar de sociabilidade? Porque a leitura, ao contrário do que a gente faz hoje sozinho, individualmente, a leitura é uma leitura compartilhada, se lê em voz alta. Hoje já tem estudos sobre escravos que leem, mantêm a leitura. Várias dessas informações sobre política, sobre rebelião, estão circulando também nos jornais, e o medo de circular para que incentive outros escravos. Então, a imprensa é fundamental para entender a circulação dessas ideias, Paula. Então, ela é uma arena, o que hoje a rede social para a gente é a internet, a imprensa é para o XIX. Não existe século XIX sem imprensa. É o lugar onde as coisas estão sendo debatidas, elas estão circulando pelas mais diferentes camadas sociais. Eu juntei 2 perguntas, acho que falta
Não, acho que não falta, porque o Vinícius também tinha me falado sobre o porquê Thompson, porquê literatura, porquê história social. Eu acho que eu expliquei um pouco isso. Thompson, para quem quiser também conhecer, se quiser só o artigo do Tempo e Disciplina de Trabalho, vai entender o papel da cultura, da disputa, da cultura como lugar de conflito no Thompson. Mas se você quiser saber mais, tem um livro que se chama Os Românticos, do Thompson, em que ele mostra a poesia, gente, a poesia é sempre muito um gênero tratado como algo elitizado, longe da realidade, o mais etéreo possível, que mobiliza formas estéticas que parecem atemporais, e o Thompson, de forma, para mim, ainda muito inspiradora, mostra como vários desses escritores, esses poetas românticos, estavam preocupados em escrever os seus poemas pensando o mundo no qual eles viviam, né? Então, fica de inspiração. Para quem quiser se inspirar, eu sempre falo, leia bons textos para sentir vontade de ser historiador. O Mundo de Ponta Cabeças, ainda para mim, é um livro que inspira. Então, por que contar a história de revoluções que deram errado, de revoltas que deram errado? Fracassou! Por que importa contar, dentro da Revolução Inglesa, projetos que foram derrotados? Por que importa? Porque foram possibilidades imaginadas por aquelas pessoas. Eles imaginaram possibilidades, mesmo que tenham sido derrotadas, eles as imaginaram. Então, tá aí meio perdido, quarentena, chegou no curso, veio o Covid, leia bons textos de historiadores, se inspire, porque vocês vão ver que tem muita pesquisa bacana para ser feita e sendo feita por aí, tá bom? Espero ter respondido, gente. Eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, então eu acho que a gente já pode ir finalizando. Não sei se os professor e a professora querem fazer alguma fala para terminar. Pode falar. Só agradecer mesmo, fiquei feliz, né, de ver com Bom Mineiro esse tantão de pessoas aqui, né, foi muito legal ver essa quantidade de alunos, né, e quem quiser depois entrar em contato, né, sobre saber mais detalhes do meu trabalho, enfim, fique à vontade. Agradecer por compartilhar a mesa com a Ana Flávia, né, e agradecer mais uma vez o convite do SEAT, estou sempre à disposição de vocês, se vocês precisarem de mim, é só falar. Eu queria agradecer também, foi ótimo compartilhar a mesa com o Dave, ver toda a presença de vocês. Começamos com um encontro com muitas pessoas, eu fiquei muito feliz de ver tantos alunos aqui ouvindo a palestra. Eu reforcei aqui no chat o convite, tá a página do Clube de Leitura, a nossa leitura do próximo mês, nosso encontro agora é sábado, não dá tempo, mas depois desse, a nossa leitura de novembro vai ser de uma autora africana, o livro A Mulher dos Pés Descalços. Estão todos convidados, não tem nota, não tem prova, não tem... A regra é só gostar de ler literatura e compartilhar com outros colegas, muitos historiadores. Então, estão todos convidados, tá? Quem quiser os textos do que a gente citou hoje, a gente pode citar, eles já estão todos em PDF, porque já discutidos nos cursos, tá? E eu vou colocar mais um artigo aqui para quem tem interesse de como trabalhar com literatura e crônica, pode dar uma olhada nesse link que vai encontrar, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui a todos, obrigada, Dave, obrigada aos meninos do Centro Acadêmico, meninos e meninas, foi ótimo. A gente que agradece, foi realmente uma mesa muito boa, uma das mesas que a gente mais estava querendo, então muito obrigado, professor Dave, professora Ana Flávia, muito obrigado a todo mundo que participou. Reforçar só que a Rafaela mandou lá em cima, um pouquinho para cima no chat, a lista de presença para quem é daqui graduando, né, para assinar a lista, para receber o certificado de presença depois. E reforçar que amanhã a gente tem a última mesa desse evento, que vai ser sobre possibilidades de atuação do historiador, da historiadora, que vai ser com o professor Gustavo e, se não me engano, eu estou meio perdido também, com a professora Yara. E aí vai ser muito interessante, porque ambos são novos no Instituto de História, são professores recentes, debatem muito isso em sala de aula também, então vai ser uma perspectiva bem legal. E aí fica à vontade para vocês que quiserem perguntar alguma coisa para a gente. Muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite a todos e a todas.